Olá, senhoras e senhores, eu sou o Vitor e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Guarda Games. E hoje, a estreia de um quadro novo aqui no podcast, o XP de História. Esse quadro que a gente vai focar em falar sobre curiosidades e sobre a produção, né, os bastidores ali dos seus jogos favoritos. Então hoje, para estrear esse quadro, coloque sua camisa de força, porque a gente vai diretamente para o universo de Batman Arkham Asylum. Solta a vinheta, editor. Guarda Games. Falando sobre esse jogo magnífico que é o jogo mais diferente dentre a trilogia original, no caso, né? Porque a gente tem o Origins também, mas a gente descarta ele, né? A gente finge que ele não existe porque ele é o patinho feio ali. Foi feito por outra empresa, não foi feita pela Rockstar. E, bom, a ideia do jogo, desde sua pré-produção ali, desde os seus conceitos iniciais, já era fazer uma história de terror ou de suspense, né? Não é tão terror assim, mas tem ali o seu quê ainda em cima. Até porque o jogo em si foi baseado na HQ Arkham Asylum, uma séria casa em um sério mundo do Grant Morrison, que é um artista incrível. E só de você olhar a arte, né, desse HQ, você já fica uma coisa meio agoniado, né? Porque ela tem um estilo ali todo diferenciado e deixa ali você um pouco agoniado da sua leitura. E a ideia inicial do jogo já era uma coisa mais parecida até mesmo com Arkham City e com Arkham Knight, né? De um mundo aberto ali, onde você inclusive conseguiria acessar os seus veículos, que é uma coisa que é uma pena que foi cortada, mas a gente tem, né? A gente já inclusive vê ali o Batmóvel ser destruído ali por alguns inimigos. Mas a gente conseguiria ter acesso a ele ali na sua pré-produção. E assim, já indo ali no início do jogo, num pouco do seu pré-asylum, né? O que aconteceria? A gente sabe que o Coringa tá sendo levado pelo Batman pro asilo, mas a gente não tem noção muito bem do porquê. Na pré-produção do jogo ali, né? Com as ideias iniciais, qual que é a ideia ali para o começo da história, né? A gente vê ali quando a gente joga o game que o Coringa tá sendo levado, mas a gente não tem uma explicação muito clara sobre o motivo disso ter ocorrido, né? E tem sim uma ideia sobre isso, porque uma das ideias da pré-produção ali do jogo era ter um pré-Arkham Asylum. A gente jogaria um pouco ali antes do Arkham Asylum. E a ideia inicial era que o quê? O Coringa teria invadido a prefeitura, teria tomado ela e teria feito o prefeito de refém. E com isso, o Batman iria intervir e iria levar o Coringa diretamente para o Arkham Asylum, né? Ficar preso lá no asilo Arkham. E essa é a ideia original, né, do jogo. Também teria um pouco mais de detalhes sobre isso com os médicos do jogo, né? Que a gente já tem ali no jogo alguns médicos que a gente interage e eles falariam, né, um pouco mais sobre esse ocorrido ali do Coringa. E outra coisa que também já tinha ali na beta era a ideia de um serial killer agindo dentro do asilo Arkham, né? A gente tem uma perseguição ali, inclusive tem uma teoria ali que ele seria ou o Espantalho ou o Victor Zsasz, né? Que também é um serial killer na história do universo do Batman, né? Um psicopata ali maluco. Mas essa ideia foi cortada, o que é uma pena, porque seria muito legal ter essa história dentro do Asilo Arkham. Já que ele é um jogo por si só bem mais sério, bem mais sombrio, então essa ideia ter sido cortada é uma pena. E junto com essa parte cortada, foi cortada também a capela. Você teria acesso a uma capela ali no mapa do Asylum, e seria onde se decorreria, né, essa quest do serial killer. Inclusive você pode até mesmo ver algumas artworks, né, dessa side quest. Tem algumas artworks que você pode localizar ali no online, você pode precisar que você consegue achar. E até algumas outras artes que a gente vai estar falando sobre aqui no episódio mesmo, tá? Aqui você vai poder localizar algumas artes sobre o que você vai escutar no episódio de hoje. E outra ideia que a gente já vê, né, por ter sido essa parte cortada do mapa, é que a ambientação do jogo seria muito maior e seria muito mais gótica, né? A gente tem essa ambiguidade no jogo entre o clássico e o moderno, né? A gente tem essa mistura das duas coisas que cai muito bem nesse universo do jogo. É simplesmente magnífico, toda a arquitetura é mesclada
com uma coisa mais clássica até algo mais moderno ali dos laboratórios, né, e das prisões que tem que ser de alta tecnologia para prender, por exemplo, o Killer Croc, né? E uma pequena curiosidade sobre isso já agora, sobre o Killer Croc, é que a gente vê o processo do Killer Croc indo parar no esgoto do Asilo Arkham, né? A gente tem aquela parte de perseguição que é assombrosa no jogo. Eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez, eu me caguei de medo daquela parte do Killer Croc perseguindo a gente no esgoto. Mas no decorrer do jogo mesmo, você pode ver, a gente vai achando algumas coisas de como era feita a alimentação dele e como ele acabou indo parar na parte do esgoto. Isso é bem legal, bem interessante. Detalhe que pode ter passado despercebido por você quando estava jogando. Mas se você prestar atenção e for jogar novamente, prestar atenção, você vai ver alguns detalhes, você vai ver como era a alimentação dele lá com uns pedaços de carne gigante. E outra curiosidade também, já falando sobre o asilo em si, é que o diretor do asilo, né, ele acredita que ele seja realmente amaldiçoado, que tem alguma coisa obscura ali por trás de toda a história do asilo Arkham, né? E a gente pode ver isso nas Crônicas de Arkham. Essa citação onde ele fala que ele acredita fielmente que o asilo Arkham é amaldiçoado ou bem possuído, ou algo desse tipo, né? E voltando ali pra parte da beta, a gente teria também um bate-traje que seria bem mais semelhante à HQ que citei ali no começo, né? Uma séria casa em um sério mundo. Acho que essa ideia, se fosse muito parecida com a HQ, acho que não ficaria tão bem para o jogo. Mas se ela fosse um pouco mais gótica, como é a ideia da HQ, seria bem interessante. Inclusive, teria o famigerado olho branco, né? Que todo mundo morre por causa do olho branco do Batman, só que, gente, não é nem a coisa mais importante sobre o Batman. Ficou pai, inclusive, não fica muito legal. Sem respeito se você gosta, mas pra mim é uma coisa meio irrelevante assim no personagem. Ah, o olho branco do Batman. Batman tem olho branco, é só uma lente. Teremos também alguns equipamentos novos no jogo, né? E teremos até outros designs, né? Como a Batigarra, o Bate-Boomerang, essas coisas. O Bate-Boomerang, o Batirang, teria um design diferente. Mas para aquela missão do Serial Killer, a gente teria, inclusive, um equipamento diferente feito exclusivamente para essa missão. Que ela seria muito parecida com o que a gente vê no Arkham Knight, quando a gente tá no dirigível, né? Seria algo um pouco semelhante àquele analisador de impressão digital que a gente utiliza nas missões do Arkham Knight. E uma outra coisa bem interessante é que a gente poderia fazer os prisioneiros do Arkham de refém, né? A gente poderia usar os inimigos como refém. Que é uma animação que foi retirada, mas foi localizada nos arquivos, né? Onde o Batman seguraria um dos reféns e ficaria andando com ele, né? Mas acho que não faria muito sentido, não teria exatamente uma lógica muito grande ali pro personagem. Uma coisa que também seria diferente no jogo foi o seu combate. O combate do jogo ele teria um pouco mais de dureza, vamos dizer assim, né? A gente tem esse combate hoje muito bem fluido, que foi alguma coisa que revolucionou ali na época, pode-se dizer, né? Foi uma coisa que popularizou muito o jogo também. Mas ele não seria daquela forma, ele seria um combate um pouco mais duro, um pouco mais rígido. E ainda bem que eles mudaram isso, né? A gente também teria acesso, né, no mapa, às masmorras do game, do game não, né, do asilo, e ao farol. O farol, a gente vê ele no jogo, a gente consegue ver ele, mas a gente não consegue acessar. A gente consegue ver ele em alguns momentos, e o momento que a gente mais pode se lembrar de ter visto é no final, né? Na cena final ali do jogo, quando a mãozinha pega, né, o veneno e a gente vê ao fundo o farol do Arkham Asylum. Outra parte que foi cortada do jogo foi a parte do labirinto, né, que seria uma missão ali de um labirinto bem grande no mapa do jogo, onde a gente seria guiado pela Era Venenosa e no centro desse labirinto, né, a gente acabaria localizando o Chapeleiro Maluco, que daria início a outra quest dele. Só que, no meu ponto de vista, essa quest já não seria tão interessante quanto a do Serial Killer, mas tem uma referência sobre essa parte, né, do Chapeleiro Maluco quando você entra no jardim ali do asilo. Ao lado esquerdo, se eu não me engano, você encontra ali umas xicarazinhas de chá e coisas que fazem referência a Alice no País das Maravilhas, né, que também é o que molda esse personagem inimigo do Batman.
O que é mais intrigante de se pensar é que em revistas da época, né, de jornalistas que tiveram acesso ao jogo, a gente teria nada mais, nada menos que um bate-barco, né, uma espécie de barco ali do Batman, que foi usado ali nas demos, mas com o passar do tempo, né, com o mapa sendo resumido, com o mapa ficando menor e mais claustrofóbico, essa ideia foi retirada, né? Porque também o hardware da época, né, o Xbox 360 e PS3 ali provavelmente não iria aguentar rodar isso tudo num mapa tão grande como eles tinham de ideia. Mas seria muito legal, né, se eles pegassem essa ideia original do Batman Arkham Asylum e trazer pra um mundo mais moderno, né? Refazer o jogo da forma que eles queriam. Mas isso nunca vai acontecer, a gente já sabe isso, até porque eles cagaram muito na saga Arkham recentemente. E indo já um pouquinho mais ali voltando para as curiosidades, né? Nas fitas da Arlequina, a origem dela vem com base na HQ de Um Louco Amor, né? Que é uma HQ que conta a origem da Arlequina e um pouco de suas aventuras, né? Aventuras entre aspas, né? O Asilo, ele foi inspirado na prisão de Alcatraz, né? A gente vê isso como ambos sendo uma ilha, né? Mas toda a questão do misticismo e que tem Alcatraz, eles tentaram trazer ele para o Asilo Arkham. E alguns médicos que a gente resgata ali durante o jogo, eles são os mesmos médicos que a gente escuta nas fitas que a gente acaba localizando ali durante o game. E curiosidade, alguns desses médicos também seriam vítimas do serial killer do jogo, né? Dessa parte que foi cortada. Nos jornais que a gente consegue localizar ali pelo mapa, a gente tem notícias sobre o Vagalume, sobre o Máscara Negra e vilões da Injustiça, que são os vilões ali, né? O grupo de vilões da Liga da Justiça, que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas tem algumas histórias bem legais. O trono, né, ali onde a gente encontra o Coringa na parte final do jogo, ele faz uma referência ao trono que o Coringa também senta, né? Ele fica sentado ali na HQ Piada Mortal, acho que é mais famosa do personagem, né? Além do ano 1, Longo Dia das Bruxas, por exemplo, que também trouxe um pouco de inspiração para os próximos jogos que a gente viria ali no decorrentes, né? Como Arkham City e no próprio Arkham Knight. O Titã, né, que é o veneno que a gente conhece ali no jogo, ele é uma derivada da substância Venom, que é mostrada na HQ Veneno, né, que é uma HQ que foi icônica ali do Batman também, mas ela não é tão popular aqui no Brasil também, infelizmente, porque é uma HQ muito boa, inclusive eu tenho ela na versão de capinha mole mesmo. E no Asilo, a gente pode encontrar a cela de Amadeus Arkham, né? Que foi o cara que é dono e criou o Asilo Arkham, né? E onde na HQ mostra que ele ficou insano, nessa mesma HQ que eu citei no começo, tá? Mostra que ele acabou ficando insano ali por conta do decorrer de alguns acontecimentos, que eu não vou dar spoiler porque vocês têm que ler essa HQ, ela é muito boa, e ela complementa muito o universo, mesmo que não seja canônico diretamente. Mas ele ficou preso na própria instituição que ele criou, né? Olha só. O mundo deu voltas, parece. Outra citação de origem que a gente tem aqui no Batman Arkham Asylum é a origem da Mulher Gato. A origem da Mulher Gato viria com base na HQ Ano 1, né, que mostra ali os primeiros anos do Batman e também mostra um pouco do início da carreira da Mulher Gato e do affair que eles teriam, né. Se você usa o modo detetive no Cara de Barro, você percebe que ele não tem ossos. Eu achei isso muito engraçado quando eu vi a primeira vez. Eu ri bastante. Falei, caraca, que detalhe incrível, os caras pensou nisso. Inclusive, você também revê esse detalhe em Arkham City, tá? No decorrer do jogo, a gente encontra algumas portas secretas, né? Mas uma porta secreta específica, ela mostra artworks do Arkham City, né? Um pouco ali do que seria o design do Arkham City. Tem até mesmo, inclusive, um blueprint, né? Aquele mapinha azul da cidade do jogo, já mostrando que viria nos próximos anos aí pra galera jogar. E pra finalizar, a gente teria uma variante bem interessante ali no final. A gente teria 3 variantes do final do game, onde uma a gente veria o Killer Croc, outra a gente veria o Espantalho e em outra a gente veria o Bane, né? Teria essas 3 variantes, é o que eu acho que seria interessante, mas eles não explicam muito bem como é que seria feita essa variante. Se você teria uma escolha de final que mudaria as suas decisões, ou coisa do tipo, né? Ou se você fizesse algo com um inimigo, com um boss específico, afetaria os outros bosses e traria esse final.
Eu acho que quando eles começaram a fazer ali a produção do jogo, eles já foram começando a ter ideias para o próximo, né, para o jogo seguinte, então eles acharam melhor cortar e deixar apenas um final ali pro Batman Arkham Asylum. Mas é isso, senhoras e senhores, essa foi a estreia desse quadro. A ideia do quadro é ser mais curta, tá? Esse é um episódio um pouco mais curto, aquele episódio rapidinho pra você ver ali na pausa do almoço, na pausa de lanche, enquanto tá lavando uma louça. Mas já comenta aí, que jogos você quer saber, curiosidades sobre sua produção, o que vocês querem ver. Contem nos comentários e também fique de olho no nosso outro podcast, né? O Guarda Cinema, onde a gente fala de filmes recém-lançados e cultura pop. Fiquem de olho lá, logo novos episódios. E muito obrigado pela audiência, pessoal. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite.